A CPI da pandemia ouviu hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Durante a sessão, o ministro declarou que a CGU cumpriu o papel de investigar. Deixo claro aos integrantes desta CPI que quem compartilha informações protegidas por segredo de justiça é o juiz que as decretou e não a CGU. Por isso, essas informações chegaram ao conhecimento dessa CPI após autorização judicial para tal ocorrida em 14 de julho de 2021. Caminhando para o fim da minha breve exposição, reafirmo meu compromisso de atuar sempre em respeito às leis e à Constituição Federal, pois sei que a minha função não admite a existência de desconfianças, pois estas não recaem somente sobre a minha pessoa, e sim sobre uma instituição que conta com reconhecimento da sociedade brasileira. Wagner Rosário também rebateu os senadores e garantiu que jamais prevaricou. Na decisão datada de 8 de julho de 2021, o juiz também autorizou o compartilhamento dessas informações, mais especificamente aquelas relativas a Marconi Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, com a própria CGU para fins de utilização em procedimentos administrativos. Então, a decisão está aqui, senador, caso o senhor queira. Em 8 de julho de 2021, é a primeira vez que o juiz autoriza as informações apartadas que tratam sobre precisa para ser tratada no âmbito administrativo. Por volta de 4h30 da tarde, a CPI foi suspensa após uma discussão entre a senadora Simone Tebet, do MDB, e o ministro Wagner Rosário. A confusão começou após a senadora ter sido chamada de descontrolada pelo ministro da CGU. Tebet criticou a atuação de Rosário ao longo da auditoria do contrato da vacina indiana Covaxin. Não me peça para fazer algo na hora que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse em verdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler o contrato da vacina. É o papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino de engavetador. Mas é que está esse é um moleque, como um menino moleque de não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Você está descontrolando. Rapaz! Que descontrolado? Machista! Meu amigo, você está pensando tá onde? Machista aqui não. É um moleque, rapaz. Desculpa. Presidente. Está pensando que tá onde, rapaz? O moleque que tá aí, não tá aí por mérito, tá aí por favor de Bolsonaro. Moleque descarado. A senhora está me acusando de uma coisa que eu não sei. Pra aqui o moleque. Ele continua Pau mandado. suspendendo a sessão, ele não tem o direito à resposta. Pau mandado, descarado. Moleque. Uma coisa ele dizer que moleque de recado. A palavra está com a senadora Simone. Presidente. Eu quero ver a senadora Simone está. Presidente. Senadora Simone. É só o senhor faltar o respeito. Presidente. Chegou aqui, senhor presidente. Só um minutinho. Presidente. Só um minutinho. Meu presidente, o depoimento dele vai ficar no carro, que ele não tem mérito. Está devendo favor ao Bolsonaro e não tem mérito nenhum. Nem conhece a lei. Presidente. E é um omisso mesmo. Respeita a senadora Simone Tebet, seu moleque. Presidente. Moleque? Que isso? Moleque? Faltou com respeito com essa Você é moleque. Você é moleque. Presidente. Respeito com a senadora. Você é moleque de recado, moleque. Eu vou suspender a sessão. Respeito e merece respeito. Ele não tem respeito. Os senadores também aproveitaram para falar sobre o discurso que o presidente fez hoje na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Que o presidente da República na ONU hoje, além de fazer uma fala fake, dizendo de realizações que são de outros governos e que ele quer assumir para si, que ele faz tudo ao contrário, ele defendeu o tratamento precoce outra vez na Conferência das Nações Unidas, reforçando a tarefa que o Queiroga cumpre, né? E a gente viu que com toda a proximidade com o presidente, porque precisa ter aquela característica para ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. E falou que o auxílio emergencial era de $800. Não, deve ser em algum outro país. Lamentavelmente, mais um triste espetáculo. O presidente mentiu, a palavra é essa mesmo, mentiu do começo ao fim do seu discurso. Mentiu vergonhosamente. Parece que ele estava falando de um outro país, que não era esse velho Brasil com as contradições que todos nós conhecemos. Por favor.
E para quem achava que a CPI ia acabar em pizza, nós vemos ontem eles degustando uma pizza na rua, né? Lá estava o representante da nação brasileira degustando uma pizza, né? Então essa pizza não foi, para deixar bem claro, não foi assada por nós da CPI. Não somos nós que fizemos essa pizza. Sem dúvida, presidente. Isso é uma pizza de outro país. A nossa não dará em pizza. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade. Teve de tudo hoje, hein, Zé? Bate-boca, comentários sobre a passagem do presidente pela ONU. Mais uma vez, os senadores aproveitando aí a CPI para fazer política, né, Zé? E quase humor, viu? O Renan Calheiros usou uma linguagem ali do Vidas Secas, o Graciliano Ramos, que é de Palmeiras dos Índios, lá conterrâneo do Renan, quando ele fala do Fabiano, né? Um sujeito simples, que chegava em casa nervoso e na rua ele falava fino com o patrão e até com o soldado amarelo. De tal maneira que o grande Renan Calheiros encontra espaço para desafiar e tentar humilhar o ministro de Estado. São instituições. Quer queira, quer não, o presidente da República é Jair Bolsonaro, eleito pelas urnas, né? E ele nomeia os ministros que merecem todo o respeito onde estiver, inclusive no Congresso Nacional. Eu aprendi uma frase: nunca respeite quem não te respeita. E o ministro Wagner Rosário foi desrespeitado, chamado de moleque descarado, menino mimado, né? E de prevaricador. Olha que provocação, antes de prestar depoimento, ele estava sendo chamado lá no plenário de prevaricador, e aí o prevaricador já chegou. Esse era o diálogo lá dos senadores. Estavam preparando para isso. O advogado de Wagner Rosário ainda tentou, segurou na mão dele ali e tentou com que ele não caísse na provocação. Mas a gente tem sangue nas veias e, diante de tanta provocação, ele desabafou, né? Essa que é a realidade. Além desse diálogo aí, depois de encerrada a sessão, foi empurra. Ele queria tirar satisfação com o Omar Aziz. É assim mesmo. Quando a própria CPI não respeita o plenário da CPI, por que outros vão respeitá-la, né? Então, a história é esta. Nunca respeite quem não te respeita. E fugiram do respeito com o ministro de Estado. Tá bom que eles não gostem, sei lá por quê, da cara de novo do ministro Wagner Rosário. Mas ele é ministro de Estado, ministro-chefe da Controladoria, além de ser um servidor de carreira da Controladoria. Então, ele merece respeito. Tá certo, se excedeu diante das provocações. E era inevitável, ele sairia ali como investigado. Isso já estava escrito, né? Ele foi chamado para ser humilhado no plenário da CPI e não aceitou essa situação. Augusto. Eu acho que os senadores ainda não entenderam que você pedir respeito a alguém por ser senador ou senadora gera o efeito contrário. Gera efeito contrário. Que respeito eles merecem? Você ouve os comentários entre as declarações aí que faz ou as tentativas de dizer alguma coisa aí por parte do convocado, convidado, sei lá em que condição foi o ministro, que é um homem de bem. Ele tenta dizer alguma coisa, você só ouve, né? Essas coisas aí que o Zé lembrou, como se fosse um grande leitor, o Renan Calheiros. Ele pega essas coisas aí para levar para fazer o seu papelão de sempre na CPI, porque não deixam falar, ofendem, e ela aproveita a condição feminina, né, também, imagine que agressão, sou senador, e daí? E daí, quer dizer, para ser politicamente incorreto, né, isso não me incomoda nem um pouco, eu lembro sempre o Jânio. O Jânio falava assim, em eleição, mulher para mim é homem. E ele enfrentaria a Dilma, como eu lembro sempre, ou a Simone Tebet, de cara a cara.
É assim que deve ser. As mulheres querem a igualdade. Devem ser tratadas desse jeito. Se você é política e você ofende alguém, o que você espera de volta? Uma palavra dura. O Jânio, eu digo sempre, ele ganharia o debate com a Dilma Rousseff sem fazer força, tá? Porque é preciso se esforçar também para perder da Dilma Rousseff. E o PSDB sempre consegue lançar candidatos que alcançam esse objetivo. O Jânio faria o quê? Aquele negócio do debate eleitoral à brasileira, quando a Dilma falasse por 1 minuto, 2 minutos, e o apresentador dissesse, agora com a palavra por 1 minuto, o Jânio Quadros, ele certamente diria, não, eu cedo o meu tempo para que ela explique o que falou aí, o que disse, porque eu não entendi. Eu não entendi, ganharia o debate aí. É pena que haja poucos políticos aí leais ao governo, a oposição não tem nada, leais ao governo com a verve e a esperteza do Jânio Quadros para dar esse tipo de resposta. Né? Os políticos antes dariam uma na lata para enquadrar todo mundo. Agora, num país em que o Renan Calheiros ouve, lembremos de novo, de uma apresentadora da Globo, né? Aquela exortação, força, Renan, coragem, vai em frente. E quando você diz isso para um quadrilheiro, ele vai e assalta outro banco, né? Ele consegue desviar uma verba pública. Tudo. Quando a gente ouve isso, o país está pelo avesso. Pelo avesso. E ela, Simone Tebet, que eu já olhei com alguma admiração no começo, achava que ela seria uma boa senadora. Respeite que eu sou senadora da República. Pois bem, eu respeito senadores da República. Alguns. Não porque eles são senadores, mas apesar da condição de senador. Diga, Ana. Bom, primeiro sobre Simone Tebet, né? Infelizmente, uma grande decepção aí para muitos eleitores. Uma senadora que, infelizmente, demonstrou durante os últimos anos até uma vontade parcial aí de trabalhar pelo país, mas hoje a gente viu que sucumbiu-se aí ao sistema, está de joelhos ao sistema, está em outro projeto de poder junto com o partido de Renan Calheiros. Então, ela dentro dessa CPI, várias vezes mencionamos o nome dela, né, e as incongruências que ela dizia, a falta de respeito também até com outras pessoas ali também, a imposição de certas respostas, não deixar que algumas pessoas respondessem apropriadamente, e esse evento que aconteceu hoje vai muito de encontro com o que eu estava falando antes sobre os professores, como hoje muitos professores eles pisam em ovos, né, para chamar a atenção de um aluno, porque o aluno é negro, porque o aluno é branco, porque o aluno é gordinho, porque é alto, porque é loiro, porque é isso, porque é aquilo. E hoje existe, né, isso que o Augusto trouxe, porque é mulher, não pode falar descontrolada. Ela estava descontrolada, mas porque é mulher tem que falar o quê? Não, porque a senhora está de uma forma assim, não muito calma. Espera lá, né? O ministro lá foi chamado de moleque, menino de recado, dentro de uma CPI que tenta e insiste em mostrar para o Brasil uma imagem que todo mundo já viu que não tem, que é da seriedade, da investigação séria e pertinente, e hoje foi exatamente o retrato daquilo ali. Agora, Omar Aziz, né, o jeito que ele fala ali da fotografia do presidente Bolsonaro em Nova York comendo, né, a pizza em pé ali com a sua delegação, você vê o nojo que eles têm dessa comunicação que o presidente tem, dessa informalidade que ele tem com membros da sua delegação, com as pessoas, que ficou muito bem retratado naquela famosa reunião, né, ministerial com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que o próprio STF mandou que a reunião fosse aberta, e ali nós vimos exatamente um presidente que é o que a foto demonstra, um presidente informal, um presidente que é exatamente como ele é, comendo pizza ali em pé em Nova York. E agora, para finalizar, né, Vitor? Renan Calheiros dizendo que alguém mentiu,
e cobrando alguma coisa em relação a isso. Essa CPI já nasceu errada, viveu aí o tempo que tinha que viver de uma maneira completamente desconectada da sociedade, dos propósitos legais e sérios de uma CPI, e vai morrer aí num velório com ninguém assistindo. Diga, Fiuza. Não, esse é aquele momento em que eu me sinto realmente um ex-jornalista. Eu devo estar errado, mas eu não daria um segundo de audiência para essa arapuca, né? Isso é uma arapuca. Isso não tem nenhuma importância, zero importância. Eu devo estar errado, porque eu sei que dá audiência, mas eu não daria um segundo. Eu acho um desrespeito à população. É supostamente uma comissão de inquérito sobre uma tragédia. E é isso aí, é esse vexame, esta arapuca que não tem relevância alguma, que zomba das pessoas, que zomba dos brasileiros, só serve realmente para o Força Renan.